o 1 em 10 vale mais do que escrever um artigo em 10 horas? Cara, vale muito mais, né? Eu sei que quando a pessoa ainda não fez 1 em 10, ela fica pensando assim, eu tô doido para chegar lá, para escrever assim, fazer um artigo de qualidade em até 10 horas, do zero, digno de publicação, sabe? Mas vale, cara. Eu vou te dizer assim, Arthur, com uma história, tá? Eu vou te dizer uma história que quem acompanha a gente talvez até conheça, né? Mas tem gente aí que, de repente, está participando pela primeira vez do projeto Carreira Acadêmica e não necessariamente conhece essa história. Mas o fato é o seguinte, eu quando estava para defender o meu mestrado, Arthur, eu tinha que... Assim, era muito importante eu defender antes, tá? Eu tinha mais ou menos até fevereiro ou março para defender. Isso daí foi quando? 2008? Não, desculpa, era o doutorado. Para eu defender o mestrado indo para o doutorado, né? Então eu tinha que defender, era em 2008, né? Mas eu poderia defender até fevereiro de 2009. Eu poderia defender até fevereiro de 2009, mas aí o que eu fiz? Eu queria muito defender em 2008, né? E por que eu queria, cara? Pelo seguinte, tinham alguns benefícios, né, de defender um pouquinho antes. Um é que eu poderia me candidatar ao doutorado na mesma instituição, e era uma instituição muito concorrida, né? Eu fiz doutorado no UPERJ e mestrado no UPERJ, que era, na época, o maior e o melhor da América Latina, né? Então, era muito concorrido. E aí, se eu defendesse em dezembro, eu poderia me candidatar para iniciar o doutorado em março, né? Então, tinha essa questão. E a outra, cara, era o seguinte, a outra também é bem legal. Na FGV, na época eu trabalhava na FGV, né, e eu tinha um cargo lá executivo, né, além de trabalhar como professor, a gente ganhava no final do ano 6 vezes o nosso salário. Desculpa, até 6 vezes, né? Até 6 vezes o nosso salário. E por que a gente ganhava isso? Com base na nossa produtividade. Então, quem produzia pouco ganhava zero, ou nada, né? ou um pouquinho, né? E quem produzia muito ganhava 6 vezes o salário. Eu sempre produzi muito, né? Eu sempre ganhei 6 vezes. Tá? E aí, cara, é o seguinte, se eu virasse doutor em 2008, eu ia receber salário de doutor ainda. Né? Tinha um adicional de doutor lá. Né? E se eu virasse mestre, eu ia receber menos. Né? Eu ia receber como mestre. Então, Arthur, é o seguinte, cara, eu cheguei e fiz, né, a minha dissertação, defendi a minha dissertação em 2008, antes do prazo, né, e consegui todas essas coisas aí. Fui aprovado para o doutorado depois e consegui minha bonificação, né, 6 vezes de doutor lá na FGV. Agora, Felipe, o que isso tem a ver com o I10? Tem tudo a ver. Sabe o que une todas as situações? É o fato de eu já saber fazer um I10 nessa época. Então, para escrever a dissertação foi muito rápido, porque eu já sabia lógica. Né? É óbvio que não se escreve uma dissertação em 1 em 10, né? Eu, pelo menos, não acredito nisso. Dá para escrever artigo fazendo 1 em 10. Mas quando você domina a arte do 1 em 10, você consegue fazer com que ela funcione para você até em outros contextos. Como, por exemplo, numa dissertação, como foi no meu caso lá em 2008. Então, cara, olha só, você perguntou, né, se o 1 em 10, né, vale mais do que escrever um artigo em 10 horas. Vale muito mais, porque se eu não tivesse dominado essa arte, eu não teria defendido o doutorado antes, tá? Desculpa, o mestrado antes, e não teria recebido uma bonificação que na época já era muito grande, né? Ainda hoje é uma bonificação excelente, você imagina em 2008, né? Então, ainda hoje é uma bonificação excelente, eu não teria recebido. Ou seja, quando eu dominei a arte do Em10, eu passei a poder, né, fazer outros tipos de produção acadêmica muito mais rapidamente, tá? Do que o padrão, digamos assim, né? E aí, né, eu comecei então a ter um benefício muito grande com isso.
Ou seja, estou te respondendo com uma história, né? Mas o fato é o seguinte, se você domina essa arte, você consegue ter benefícios muito maiores do que somente escrever um artigo até 10 horas. E isso é muito bom.